Capítulo 75 – Conflito inevitável. Eu nunca vi você na minha vida. Quando Fernando disse essas palavras, os 3 capitães das 3 guarnições olharam para o rapaz e depois para Jean confusos. Enquanto isso, os subtenentes e capitães da 13ª olharam para Fernando como se estivessem vendo uma aberração, pensando: todo mundo sabe que foi você. Como você pode ser tão descarado? Afinal, o próprio Fernando foi quem havia relatado isso para Galia, que então relatou para Victor Yudin. Até mesmo Galia, Victor e Raul ficaram sem palavras com as ações de Fernando, porém ao pensarem com cuidado perceberam algo. Fernando foi o único que relatou o incidente, ou seja, contanto que o alto comando da 13ª não abrisse a boca, seria basicamente a palavra de Jean, o ex-executivo que traiu o Vento Amarelo contra Fernando, o gênio número 1. Jean estava com os olhos arregalados e a boca aberta. Maldito! Você se atreve a dizer que não me feriu? Você quebrou minhas pernas! Jean gritou enfurecido. Não sei do que você está falando, senhor inspetor. Como poderia um simples recruta como eu ferir um poderoso inspetor da legião? Se eu tentasse algo assim, seus guardas me matariam na hora. E olhe meu estado, mesmo aqui na 13ª eu não passo de um saco de pancadas. Como eu faria algo assim? Fernando disse enquanto mostrava os diversos ferimentos em seus braços e as manchas de sangue em suas roupas, enquanto fazia um rosto deprimido de autopiedade. Os 3 capitães da 2ª, 4ª e 8ª guarnição pareciam convencidos. Como poderia um mero recruta fazer algo assim? A situação parecia ainda mais convincente ao verem que Raul e Galia estavam sujos de sangue, o que indicava que eles estavam tratando o novo recruta como um brinquedo. Victor, Raul, Galia e Ismar quase tiveram um ataque ao ouvirem as palavras absurdas de Fernando. Os 4 sabiam que quando Fernando ativasse todos os seus trunfos sua força estava próxima o suficiente para ameaçar um subtenente, mas aqui estava ele se fazendo de vítima enquanto fazia um rosto de coitado. Se Galia não soubesse da verdade, que Fernando era um pequeno monstrinho, até ela teria acreditado na atuação dele. Ouvindo as palavras do jovem pálido que parecia à beira do choro, Jean ficou vermelho feito um pimentão. Ataquem! Matem esse maldito pirralho! Ele é um lobo em pele de cordeiro! Jean gritou com todas as suas forças. Os 3 capitães, tenentes e seus subtenentes ficaram em dúvida. Parecia que havia algo de errado nessa história. Será que valia a pena ofender a 13ª guarnição e entrar em conflito aberto apenas para matar um mero recruta que nem sequer parecia culpado? De repente eles começaram a pensar se isso se tratava de alguma armação desse general a quem Jean Arman servia, numa tentativa de minar as forças de Vento Amarelo. Afinal, nesse mundo havia muitos casos de armações e politicagem. No final, os tolos que agiam de forma precipitada eram sempre os bodes expiatórios. Eles não queriam ser esse tipo de tolos. Senhor Arman, com todo respeito, você tem certeza que esse jovem foi quem te atacou? Parece improvável que um recruta como ele tenha força suficiente para derrotar seus guardas pessoais e feri-lo. Rodolfo Robinson, capitão da 2ª guarnição, disse com os olhos semicerrados. Você está dizendo que eu estou mentindo? A mim, um inspetor? Ou vocês cumprem as minhas ordens ou é o fim da sua cidade de merda. Jean gritou em direção ao capitão da 2ª guarnição. Rodolfo franziu o rosto em desgosto. Ele era o capitão mais antigo de Vento Amarelo. Mesmo o general Calfas ou o líder da 1ª guarnição o tratavam com algum respeito devido à sua idade e tempo de serviço, mas aqui estava ele sendo tratado como um ninguém por alguém que o bajulava até poucas semanas atrás. Sua vontade era de fatiar Jean ali mesmo, mas ele era alguém extremamente leal a Vento Amarelo e não perderia o controle por algo assim, já que seria o mesmo que prejudicar diretamente a cidade Fortaleza. Rodolfo olhou para Brenda, a mesma parecia ter pensamentos semelhantes, mas não havia muito o que fazer. Mesmo que isso fosse uma possível armadilha desse general Dimas que ouviram falar, eles estavam sem opções. Apenas Gavrel não parecia se importar muito, apesar de estar consciente da situação. Yudin, apenas entregue o garoto, mesmo que ele seja inocente, não há o que possamos fazer, ele é apenas um recruta. Você não irá perder nada, prometo até lhe dar alguma compensação depois. Rodolfo Robinson disse com um sorriso forçado. Fernando estremeceu um pouco com essas palavras. Essas pessoas não se importavam se ele era culpado ou inocente, eles apenas faziam o que fosse necessário para agradar alguém superior a eles. Só de pensar nisso seu sangue fervia, pois lembrava exatamente a situação que ele passou na Terra, quando foi acusado falsamente por um aluno e o professor apenas o expulsou sem averiguar as coisas. Vamos fazer assim, se vocês 3 se retirarem junto às suas tropas vocês podem viver. Victor Yudin disse com um sorriso largo. Quando essas palavras soaram todos no local,
sejam aliados ou inimigos tremeram, pois o significado era claro, haveria uma batalha entre guarnições. Fernando olhou em choque para Victor. Eu realmente achei que esse cara iria apenas me entregar, mas ele está mesmo arriscando sua guarnição por mim? Fernando olhou para o homem de aparência ameaçadora. Ele sempre achou a personalidade desse capitão questionável, mas no fim ele realmente escolheu ajudá-lo. Fernando guardou isso em sua mente, no futuro ele pagaria esse favor. É disso que eu tava falando, vamos apenas esmagar esse maldito. Gavrel Nissin disse enquanto agitava seu enorme machado que criava uma pressão no ar com cada movimento. Matem. Matem o garoto e qualquer um que ficar no caminho. Jean Arman gritou furiosamente. Rodolfo balançou a cabeça, ele não entendia por que Victor iria tão longe por um recruta. Ele olhou para o jovem pálido tentando entender o que havia de tão especial nele para gerar toda essa confusão. No fim ele não tinha escolha senão usar a força. Rodolfo Robinson levantou a mão esquerda, assim que o fez os outros 2 capitães, 9 tenentes, 27 subtenentes e as 2.500 tropas ao redor se prepararam para atacar. Como o capitão da 2ª guarnição ele detinha maior autoridade. Tecnicamente as guarnições não se submetem a outras já que não há uma hierarquia, mas é norma militar que quando mais de uma guarnição tem de trabalhar juntas, a guarnição com o número mais baixo irá deter a autoridade de comando. Victor Yudin, Galia, Raul, Ismar e seus subtenentes e tropas também se prepararam. Apesar de muitos deles não concordarem em se arriscar tanto por um recruta, eles não tinham opção já que foi uma decisão de seu capitão. Surpreendentemente quem iniciou o ataque não foi Victor ou Rodolfo, nem nenhum dos outros capitães, mas Ismar, o subtenente da 13ª. Bum bum bum. Ismar lançou uma saraivada de flechas explosivas em direção aos capitães e tenentes inimigos. Como se esperasse isso, Victor e Raul avançaram lado a lado. Sua velocidade explosiva e coordenação com os ataques foi tão perfeita que os inimigos mal conseguiram reagir a tempo. Rodolfo avançou com sua espada parando o ataque de Victor que estava prestes a decepar a cabeça de um de seus tenentes. O tenente em questão ficou pálido ao ver a espada a poucos centímetros de sua garganta. TSK, Victor recuou com um rosto de desgosto, mas depois levantou um leve sorriso ao sentir as vibrações à sua esquerda. Ponto. Gritos foram ouvidos vindos em meio aos subtenentes inimigos. Raul havia usado seus passos tirânicos e aproveitado que a atenção dos capitães estava focada em Victor e avançado em seus subtenentes. Ele era como um lobo em meio a cordeiros, cortando todos que pudesse. Seu filho da mãe! Gavrel Nissin correu em direção a Raul e cortou com seu machado em direção às costas de Raul. Fim. Raul levantou sua espada negra e defendeu o ataque de Gavrel sem sequer olhar para trás, virando o rosto levemente em direção a seu inimigo sorrindo. Uma aura avermelhada emanava por todo o seu corpo, seus músculos estavam saltados. Sem pensar 2 vezes girou o corpo empurrando Gavrel 2 passos para trás. No final, mesmo que Gavrel Nissin fosse um capitão famoso em combate corpo a corpo, ele apenas usava incrementos mágicos para reforçar seu corpo. Ele não era capaz de competir com alguém do sistema de habilidades em termos de físico. Gavrel não desistiu, mesmo perdendo em termos de força física. No final ele era um mago também. Seu machado começou a emanar uma luz amarela e de repente várias luzes foram disparadas em direção a Raul. Bang! 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 Raul defendeu as 2 primeiras magias que Gavrel lançou, mas foi jogado para trás na terceira. Não se atrevendo a receber o 4º ataque, ele rapidamente ativou seus passos tirânicos e sumiu da vista de Gavrel. Covarde! Gavrel gritou, olhando ao redor viu que havia 2 subtenentes mortos e um outro com lesões leves. Ele rangeu os dentes de raiva, já que 2 dos subtenentes mortos faziam parte da sua guarnição. Assim que Raul apareceu a 200 metros com seus passos tirânicos, um espada ofuscante o cumprimentou. Era Brenda Eileen. Fim. Sendo pego de surpresa, Raul quase teve seu peito cortado, mas conseguiu reagir no último instante. Porra! Ela previu onde eu ia aparecer. Não dá para subestimar alguém do nível de capitão. Raul pensou franzindo as sobrancelhas. Assim que Brenda estava prestes a atacar novamente, cinzéis de gelo vieram de suas costas, forçando-a a conjurar um escudo branco para interceptar esses ataques. Pem pem pem. Galia estava a 50 metros de Brenda lançando cinzéis de gelo. Raul aproveitou essa oportunidade para correr feito louco. Galia e Raul recuaram para o lado de Victor. Ismar logo chegou ao lado dos 3, formando um triângulo, com Victor no centro. Logo os subtenentes da 13ª chegaram também levantando suas armas, prontos para o próximo confronto.
As tropas das 3 guarnições ficaram desorientadas sem entender o que havia acabado de acontecer, afinal o confronto de tenentes e capitães era algo que estava fora de seu escopo. Rodolfo, Gravel e Brenda franziram a testa, a luta nem havia começado direito e eles haviam perdido 2 subtenentes, o pior de tudo é que nem havia sido Victor a fazer isso, mas seu tenente. Aquele é o usuário de habilidades da 13ª? Ele é forte. Está quase no nível de um capitão. Brenda Elaine disse com um rosto sério, mesmo que tivessem vantagem absoluta em termos de números, tendo em vista a força dos oponentes eles teriam perdas. Eu vou cortar a cabeça daquele covarde de merda. Gravel disse rangendo os dentes. Eu preciso de 5 tenentes, foquei em segurar ou matar aquele tenente da 13ª, o restante ataque os tenentes e subtenentes deles, Gravel, Elaine. Vocês 2 devem me ajudar contra Victor, assim que derrubarmos ele as tropas inimigas perderão o motivo de lutar e terão que se render. Rodolfo Robinson ordenou, enquanto fazia isso ele olhou para o jovem próximo ao portão. Também quero um subtenente focando no garoto, se o matarmos também podemos encerrar esse conflito com o menor número de vítimas. Assim que ele ordenou isso, Rudolf avançou lado a lado com os 3 capitães, seu foco era Victor, os tenentes e subtenentes estavam logo atrás, seguido pelas 2.500 tropas. Vendo aquele mar de soldados avançando, Fernando ficou perplexo, ele também ficou sem palavras ao ver que Raul quase foi ferido fatalmente antes, a quantidade de inimigos e a força deles eram altas demais. Fernando começou a sentir um forte aperto no peito, muitas pessoas morreriam por causa dele, ele até pensou em se entregar, mas rapidamente balançou a cabeça, mesmo que o fizesse sua professora não permitiria, talvez ela até acabasse ferida ou morta tentando salvá-lo, ele não queria isso. Então só podia assistir em silêncio, apertando seus punhos tão forte que as unhas cravaram em sua mão. Eu preciso de força, se eu fosse forte nada disso teria acontecido. E aquele Jean, eu juro que vou matá-lo um dia. Fernando gritou em sua mente.